Olá, minhas queridas, mais um episódio do nosso projeto podcast Sim, da Saúde Integrada Mulher. Eu tenho o prazer de receber aqui a Nininha Campedelli, educadora sexual especializada em sexualidade humana, que estou conhecendo pessoalmente agora, mas de ouvir falar já tem bastante tempo e sei que ela mudou a vida de muitas mulheres, simplesmente educando, simplesmente orientando. Nininha, muito obrigado por você ter tomado seu tempo, emprestado esse seu tempo para nós aqui. Eu que agradeço o convite, eu estou muito feliz de estar aqui e de agregar conhecimento também no que eu puder. Vou começar com uma pergunta, Nininha. Talvez ela seja muito ampla, mas eu acho que dá para a gente começar a abordar esse assunto. Por que há tantas queixas relacionadas à qualidade de vida sexual, principalmente de um âmbito que teoricamente é meio inato, Hum. né? Já vem comer, dormir, faz parte do ser humano. Por que tem tantas queixas relacionadas a isso? Então, a primeira coisa, quando a gente fala dessa insatisfação quanto à qualidade da vida sexual, tem muito a ver que as pessoas relacionam isso com frequência sexual, né? Com frequência sexual, com orgasmo, também ter orgasmo, em ter uma frequência que seja um parâmetro social, e isso não é. A gente fala muito mais em satisfação sexual do que frequência sexual, né? E muito mais se não tem comunicação. Então, é a falta de comunicação, principalmente, que traz esse medo de falar sobre sexo, dessa comunicação, de comunicar o parceiro e que cai a qualidade da vida sexual. E outra coisa, quando você pergunta qualidade de vida sexual, aí tem uma coisa, quando que essa pergunta é feita? Porque se for feita no puerpério, a resposta vai ser uma. Se for feita logo no início do relacionamento, antes dos 2 anos de relacionamento, é outro. Se for feita durante a menopausa, e essa mulher na menopausa não está tendo uma qualidade de vida boa, também é uma outra questão. Então, são respostas diferentes para épocas diferentes. Mas você me falou uma palavra que eu achei muito bacana, que é comunicação. Essa comunicação é a dificuldade de se falar ou a dificuldade de ouvir? Os dois, porque primeiro a dificuldade de falar e de comunicar ao parceiro o que a pessoa gosta ou não gosta. Só que ela só vai falar isso se ela souber o que ela gosta. Muitas vezes não sabe o que gosta. E isso também bem conceitual, assim, pelo tipo de educação que principalmente as mulheres tiveram ao longo da vida, né? E é histórico isso, é cultural isso. A gente pode falar que é religioso também. E a outra, de escutar também, porque às vezes não tem esse tempo de escutar, porque muitas vezes a qualidade sexual está muito também voltado para um sexo que é muito, eu vou falar uma palavra, mas é, heteronormativo, né? Muito sexo pênis, vagina, muito mais para a penetração. E a qualidade, a satisfação sexual, muitas vezes, dependendo da época da vida do casal, não é só isso. Então, não saber comunicar é muito, traz muito malefício no relacionamento em geral. Então, vindo agora, nesse exato momento, Nininha, se você me falar da questão heteronormativa, eu acho que é fazer uma analogia das formas da relação, né. Isso. E estava orientando uma paciente que talvez tenha que fazer uma esterectomia, está num processo decisório, passagem de e uma das recomendações da esterectomia, muitas vezes quando você vai fazer uma esterectomia total, que é a retirada do colo do útero, não vem ao caso aqui nesse momento, tem que se ter um repouso sexual de 60 a 90 dias. Mas aí eu falo assim,
repouso sexual de penetração. Não quer dizer que... Mas o olho, quando fala, tem que ter um repouso sexual, parece o olho arregala desse tamanho, mas o conhecimento das outras relações, talvez homoafetivas, podem ampliar o leque dessas mulheres, né? Exatamente, porque quando a gente fala, no seu caso, que você orientou ela para não ter um sexo penetrativo, né? Ela pode sim ter um bom sexo sem a penetração, né? E ela pode chegar a uma satisfação sexual muito grande com um estímulo clitoriano, com um estímulo anal, se for o caso, se gosta da prática ou não, né? Então tem assim diversas maneiras. E uma outra questão que eu não posso deixar de falar na qualidade sexual da vida sexual é o desejo. Porque a gente está acostumado a achar que o desejo vai ser sempre o espontâneo. E, principalmente em relacionamentos de longa duração, esse desejo espontâneo ele tende a diminuir conforme o tempo. Não é porque eu não gosto da pessoa que eu não tenho isso, mas por diversos motivos. Desde a época que a mulher ou o homem estão durante o relacionamento, como mesmo medicação, financeiramente, trabalho, filhos, etc. Então, esse desejo, se for ficar esperando a vida toda, esse desejo espontâneo brotar para aquela noite você ter um sexo prazeroso, às vezes não vai acontecer. Então, o que tem que fazer? A gente tem que partir para o sexo responsivo, ao estímulo, a responder um estímulo da parceria. Porém, entra a comunicação novamente. Se o parceiro não sabe esse momento de vida dessa parceria, de como que tá, vai ser muito difícil o estímulo, né? Chegar nesse estímulo para um sexo responsivo. E você também comentou, né, agora, já na sua primeira fala, já tão rica, que já dá para a gente herborizar tanto, Falo né? muito. Não, de forma alguma, isso é fantástico, que é os exemplos, o que se mira, o que se compara, o conceito de normalidade, né? O que é normal? É engraçado que eu pergunto muito na consulta: como está a libido? Fala, normal. Eu falei, o que é normal? Então, E aí, de repente, elas param para pensar o que é normal. Eu falei assim, normal é sua frequência, não é frequência de número, digo frequência de onda, tá? Numa frequência semelhante ao do seu marido, do seu parceiro, tá tudo ok. Tá muito longe, alguma conversa tem que ter. Tá meio parecido, tá, tá ótimo. Não porque a sei. gente fala da compatibilidade sexual, porque muitas vezes o casal está numa incompatibilidade sexual muito grande, né? Quer dizer, às vezes o desejo dela está muito diminuído e dele está maior. E muitas vezes também pode ser horários, por exemplo. Eles saem para trabalhar de manhã e muita coisa acontece durante o dia, né? E chega à noite, às vezes a pessoa está exausta, até pensou que fosse fazer um sexo bom à noite, mas não comunica, estou cansada hoje, ou não, vamos fazer o sexo, não precisa chegar num final, pode ser uma masturbação, pode ser uma coisa que não seja o sexo penetrativo com o final de um ato sexual, porém pode ser uma coisa gostosa, né? Mas essa falta de comunicação e dessa incompatibilidade de desejos, muitas vezes, traz um afastamento muito grande. E o que acontece? Tanto a mulher quanto o homem, muitas vezes, sem essa vontade de conversar, ele está cansado. O que faz? O homem muitas vezes pega um celular, pega uma um filme pornô mesmo, vai no banheiro e se resolve. E ela pode fazer isso a mesma coisa, às vezes. Você está vendo que eles estão se afastando, uma intimidade que está se afastando. Então, a comunicação, quando ela não é trabalhada, não quer dizer que a pessoa não tem um desejo, tem um desejo em horas diferentes, mas precisa desse vínculo
que muitas vezes ele é perdido e depois você fica com muita pena de um casal que poderia ter isso e cada um vai para um canto e não conversa, né? Então, isso eu acho muito importante, comunicar ao outro o que você quer e colocar na agenda desse casal sempre. É, não é rotina, uma rotina de sexo. Aliás, pode ser sim, porque a gente tem rotina para tudo. Então, é combinar que vai ter sexo. Porque a gente combina tudo na vida. Tem um horário para o médico, tem um horário do dentista, tem um horário de fazer de manicure, né? E quando você sai, já no começo do namoro, você finge que você não está combinando um sexo. Mas você já sabe que no sábado você vai se trocar para ter o sexo. Então, você já está trabalhando o erotismo em você. Então, o desejo. Né? E no começo é muito espontâneo. Mas com o levar dos anos e convívio, esse desejo espontâneo vai abaixando. E você precisa do quê? Você precisa ativar isso. E tem N maneiras de ativar isso, sem você cair em estereótipos de ai, que saco, ai, vou ter, hoje vai ter, porque se não tiver hoje, vai ser amanhã. Já estou uma semana sem transar. Preciso fazer isso pelo meu marido Preciso ou fazer isso. Não. Uhum. Então, ativar essa memória que a gente fala, uma memória erótica ou uma memória dopamínica, né? Daquela memória que você tem do seu parceiro, é muito importante para a manutenção do desejo. E para situações como essa, algumas vezes o compromisso se faz necessário para, pelo menos, fazer pensar. O que vai ser depois Eu acho muito interessante isso. Quando está se afastando, né? Exatamente. E ter esse compromisso. Porque no dia você já vai pensar, aquele dia, você vai já se preparar para o encontro. E quando a gente se prepara para o encontro, você pensa sobre isso. E por que para os homens é tão mais fácil falar sobre isso? E por que a sexualidade feminina é tão polêmica? Por que mulheres... não estou dizendo que tem que sair falando isso numa mesa de um bar, não é esse o ponto. Mas por que é tão difícil a mulher manifestar isso até para um parceiro com quem ela compartilha uma intimidade maior? Então, eu acho assim, quando a gente fala de sexualidade feminina, sempre veio o tabu, a falta de uma informação, uma falta de uma educação sexual positiva, está sempre permeado nisso e faz com que muitas mulheres tenham esse desejo, o prazer, a própria masturbação e o seu orgasmo final pendente isso. Então, o que a gente fala? Que quanto mais a gente desmistificar esses conceitos religiosos que vêm, eu vou falar patriarcais, não no sentido mais de duros do que de... Exatamente, histórico mesmo, né? De uma educação sexista, na verdade. Isso, a gente tem que mudar isso, a gente tem que falar sobre sexualidade feminina com muito mais um jeito acolhedor de falar de autoconhecimento, corpo e prazer. Porque as mulheres, historicamente, isso sempre, elas foram muito... Elas não tiveram esse ensinamento de poder ter prazer. Elas foram muito mais cuidadoras do que serem cuidadas. Então, você cuida do seu marido, isso eu estou falando antigamente, cuida do seu marido, você cuida do seu pai, você não aprendeu a se cuidar. O que aconteceu é que muita gente não tem não sabe as sensações, ela não trabalhou essa autonomia sensorial do que ela pode ou não pode. Por isso que muitas vezes, e ainda hoje, muitas jovens numa primeira relação sexual, elas vão para o encontro sem saber o que sentir, elas não têm essa autonomia sensorial. O que é importante para ditar ou para evitar algum tipo de toque abusivo.
né? Porque a gente vai ver, ela vai para um encontro e não sabe o que que é um toque abusivo ou é um toque Que carinhoso. pode causar inúmeros traumas Exato. difíceis de serem corrigidos depois, né. E isso é importante para ter o limite, porque ela pode falar assim: olha, eu quero fazer isso, né? Mas isso não. Então, saber falar isso. E a gente não aprendeu isso. Agora que está se falando muito mais, a gente tirou esse negócio de falar de autoconhecimento, eu acho que ficou muito raso essa palavra autoconhecimento. Tudo é autoconhecimento. Então, ficou muito raso. E para não se falar mais em autoconhecimento, e para não é liberar, mas para tornar mais natural falar sobre isso, a gente fala de sexo wellness hoje em dia. Para quê? Para tirar um tabu muito grande de associar sexo com pornografia, né? Que isso é gravíssimo. Quando a gente associa sexo à pornografia, a gente traz primeiro que uma deseducação sexual gigantesca, porque ainda muitos jovens, eles ainda aprendem na pornografia. Então, aprendem performances, assim, e isso distancia a mulher do prazer, porque a menina vai num encontro e acha que tem que performar também. Eu tenho um exemplo dentro do consultório muito interessante nisso de performance. É de uma pessoa que ela se descrevia performática até por autoafirmação, mas depois que não precisava mais da autoafirmação, ela até se questiona se ela gosta do sexo ou não. Por justamente esse pensamento de que isso é um bom sexo, é um bom ato sexual, uma boa vida sexual. Porque ela está olhando pelo olhar do outro, né? Então, ela está sendo o objeto do desejo do outro. E ela está, eu acho que não tem nada demais, e eu acho uma coisa muito interessante, você dar prazer, você sentir prazer vendo o outro tendo prazer com você. Desde que você reconheça o seu prazer. Você tem autonomia do seu prazer. Então, isso eu acho incrível, porque num relacionamento a conexão é uma das coisas mais importantes. Então, claro que num relacionamento sexual não é sempre um dos mitos muito grandes que eu tenho que falar da sexualidade e do sexo entre homem e mulher, é aquele mito que todo mundo vai ter que ter um orgasmo naquela relação sexual. E você tira o prazer dessa relação. Né? Então, você em busca desse orgasmo, nem sempre vai te dar uma satisfação sexual e vai ter uma qualidade. Né? Então, muitas vezes, aquele encontro de conexão pode não gerar o orgasmo, mas ser extremamente íntimo e prazeroso. Então, a gente tem que se beneficiar desses momentos para isso também. Eu vejo, não sei se você concorda, Nininha, que isso muitas vezes vai vindo com o tempo. Maturidade. Agora, como? Ou desmistificar, ou como? Eu não vou usar a palavra ensinar, porque ninguém ensina nada, isso aí sim ou aprende, porque é extremamente individual, né? Mas como atentar as mulheres desde o início da sua vida, as adolescentes, sem banalizar, mas fornecendo informação importante para a construção ou para que talvez antecipe um pouco essa maturidade. Entendi. Dando instrumentos para ela, para num dia que ela tiver a maturidade para uma iniciação, ela iniciar essa vida sexual mais prazerosa e menos culpada também. Isso. Então, primeira coisa, eu acho que desde pequena e desde da primeira infância, eu acho, nomear as partes do corpo, né? Porque tem muita gente que começa a vulva e vagina. Essa eu acho que é a primeira coisa que tem que se falar, porque até hoje eu vejo mulheres da minha idade e muitas, a gente não está falando de um recorte, não, cultural e assim, não.
não sabe a diferença entre uma vulva e vagina. E isso é importantíssimo nomear isso. Clitóris nem se fala. Agora a gente está falando muito mais em clitóris, porque não se fala nisso. Então, muitas vezes, ela não sabe, a pessoa, a mulher, mesmo agora madura, não sabe se o prazer dela vinha da onde? É do canal? Existe uma outra coisa sem ser o canal? Então, eu acho que nomear, óbvio que em uma criancinha, você não vai falar clitóris. Você vai falar, aqui é a sua vulva. Uhum. Aí, pode apelidar de qualquer coisa. Não tem problema, florzinha, não. Mas ali ela vai saber que é a vulva. Isso é uma das ferramentas muito grandes para evitar abuso também. Porque ali vai falar, olha, aqui só quem pode mexer é o papai, na hora que tiver, ou a mamãe, ou a cuidador, Uhum. que cuida dessa criança. Para, se num A outra- momento, ela saber nomear Uhum. ali. Então, eu acho que isso é uma das coisas, nomear as partes íntimas, saber quem pode, qual é o que você sente, você gosta do que você sente ali, para que serve aquilo ali? Começando na adolescente, desculpa, na adolescência, falar sobre a sexualidade, mas diferenciar o que é sexualidade e sexo. Por quê? Isso se junta muito. O sexo está dentro da sexualidade, mas a sexualidade é aquela que é a busca que nasce com você e aquela busca pelo bem-estar seu e da outra pessoa, né? Então, você já nasce com isso. Então, desde bebezinho, como que a criança ela fala, ela mostra a sua sexualidade? Quando ela chora, quando ela quer mamar, quando a fralda, ela chora porque a fralda está suja. Então, ela está exercendo a sua sexualidade. Quando você está olhando para o espelho, e se olhando e se gostando ou não, você está exercendo a sua sexualidade. Então, a vida inteira, na adolescência, quando você vai para uma turma ou outra, quando você vai fazer uma tatuagem ou outra, você está se identificando, tudo isso você exerce a sua sexualidade. E o sexo vai ter uma hora que a atividade sexual vai entrar dentro da sua sexualidade. Então, o sexo é uma parte dela. E nessa fase, o que a gente precisa ter? Autoconhecimento. Aí sim a gente fala do autoconhecimento. Saber que se você para onde vai o seu desejo? Então, na adolescência, será que eu gosto de menina? Será que eu gosto de menino? Né? Sem essa experimentação, porque hoje em dia a gente tem que falar que as questões estão muito fluídas, né? E muito difíceis de nomear. Então, é uma fase muito difícil, que tem que ter uma conversa muito difícil, talvez. Essa conversa é uma conversa muito difícil de saber se a criança está indo Influenciada ou por desejo pessoal, para ser inserida na turma ou não. E essa experimentação... Como uma tatuagem. Exatamente. Essa experimentação, às vezes, vai machucar muito essa criança. No futuro. Totalmente de acordo. Totalmente de acordo. Eu acho que, assim, as pessoas que nos escutam têm que entender que quando se fala desta educação sexual, não é estímulo a ninguém a antecipar nada. Não é apologia, né? Não é apologia que deva... Exato. Desculpa a palavra, mas assim, assumir que uma promiscuidade ou o número vai trazer o conhecimento, que eu acho que é muito diferente disso, né? Muito diferente. É aproveitar ao máximo cada experiência, que cada experiência seja muito mais enriquecedora e que isso possa ser trocado, talvez, pelo que se hoje vê pelo número, simplesmente, né? Porque, assim, é muito difícil essa fluidez que se está... que a gente vê hoje, que às vezes pode sim uma pessoa realmente ter uma orientação não, uma orientação de um jeito ou de outro, mas aquilo, você tem que experimentar ser poligâmico, você tem que experimentar ser trans, você tem que experimentar ser, quer dizer, tudo você tem que experimentar muito. Então, a cabeça da criança e do adolescente fica muito
Assim, então, para você ser inserido, você tem que ter milhares de inserções, né? O que é O que é perigosíssimo, porque perigoso. depois pode vir trauma se a pessoa se agredir nesta Exato, eu acho que experimentação, né. existe uma agressão muito grande. A gente vê nos colégios, isso muito isso. Então, se a criança, se a adolescente não tem uma personalidade, se está fragilizada para ser, pertencente àquele grupo, ela pode fazer muita coisa para ser, incluída, Uhum, né. perfeito. Então eu acho que isso, o autoconhecimento e conversas que elas têm que ser espalhadas, a gente tem que falar sobre isso. Então tem que tirar esse tabu, né, de sexo e sexualidade. Perfeito, perfeito. Eh, você comentou em um momento anterior que nesse conhecimento da sexualidade, acho que tem 2 pontos. Vou falar de um, foi o conhecimento anatômico, acho que a gente precisa falar sobre isso, mas outros é de identificar as sensações, Exato. né. Entrando nessa questão de, identificar as sensações, para orientação, o que é o orgasmo? Existe orgasmo vaginal, orgasmo clitoriano, orgasmo anal? O que é esse mito de se procurar coisas diferentes dentro da mesma nomenclatura? Tá. Primeira coisa, eu acho que a gente não pode falar sobre tudo isso sem a gente falar em experimentação da masturbação. Então, uma das coisas mais importantes que eu acho é a masturbação feminina, porque através dela, ela sozinha com ela, né, ela vai saber a sensação que tem, no toque. Então o toque é muito importante, né, e ela só vai, saber, sobre as sensações, sensorialidade, se ela se masturbar. Essa palavra masturbação é um tabu também, é muito grande. Muitas vezes eu falo autoestímulo também, estimulação, porque falar de masturbação a gente já vê, Como eh, sujo, né? sujo, a gente já vê, a religião no meio, a gente já fica com culpa, principalmente as mulheres, muita culpa, por causa do prazer. Quer dizer, quando a mulher ri demais, ela já fica mais constrangida, que tem que ser menos. Então, na masturbação, eu acho que é uma das coisas mais importantes, porque ela vai ter contato com, o que a gente fala do orgasmo, né? Que o orgasmo, eu sempre falo orgasmo e prazer. Uma é uma coisa, a outra é outra coisa. O orgasmo é aquela descarga de tensão grande que naquela hora vai ocorrer. É uma descarga muito grande, é uma sensação muito boa de alívio, às vezes, que não tem a ver com uma intimidade num relacionamento. Você pode ter um orgasmo sozinha, que te traz um alívio muito grande, tanto de estresse, como para dormir, como para se sentir muito bem, que eu acho isso é maravilhoso. Eu acho que uma mulher que tem um orgasmo sozinha pela primeira vez, ela vai para um relacionamento sabendo o que ela vai sentir e sabendo comunicar para o parceiro que ela sabe a sensação. Então, muitas vezes, ela pode orientar o parceiro como que ela tem esse prazer, né? Por onde vai ter o prazer. E se não tem o orgasmo ali, ela vai ter muito prazer, porque ela sabe que depois ela pode se masturbar ou ele pode masturbar ela. Mas o orgasmo eu acho que é um só. A gente, assim, eu tenho, eu sempre falo isso, eu posso, tem muita controvérsia nisso, né? Tem muita, mas assim, eu acho que você pode ter muito prazer num sexo anal, você pode, para quem gosta de sexo anal, tem gente que não gosta, isso. Você pode ter muito prazer numa penetração, né? Com estímulo clitoriano, por que não? Também. Então, você pode ter o orgasmo clitoriano junto com uma penetração. Agora, aqueles mitos que você vai ter o orgasmo simultâneo com um parceiro, em 2 minutos, que a gente vê na pornografia, tira a mulher completamente do espectro que ela vai ter prazer um dia. Quando a gente fala atualmente
do squirting, dessa ejaculação feminina, sendo um objeto de Desejo de desejo, vivência, né? de vivência. Luiz, eu vejo A grupos, frustração. eu vejo grupos de meninas, de mulheres, adolescentes, e não são tão adolescentes, até 27 anos, grupos que ensinam, exatamente, grupos de mulheres que ensinam. Eu acho assim, eu fico descrente muitas vezes disso, porque ensinam a mulher se manipular até pensar que teve uma ejaculação. Na verdade, ela está mexendo atrás da uretra ali. Ela está fazendo um estímulo. Na bexiga. Na bexiga, né? E daí ela mostra para o parceiro, e o parceiro machuca ela fazendo isso. Porque daí ele fez isso, né? E ela acha o máximo. Então, essa busca por essas, entre parênteses, novidades, performances, e que vai ser um jato ainda por cima. Quer dizer, porque cientificamente você sabe muito mais que eu que não é provado nada disso. Não tem que glândula urina, ali. Exato, que tem substâncias da urina ali. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas é o que começamos falando, que você muito bem pontuou, é de onde se aprende, é na exemplificação, é na comparação. Que eu falo muito aqui no consultório, Neninha, é que também as pessoas não falam tudo para ali. Então, assim, é meio uma vida, é uma rede social. Ah, não, eu sinto que comparado com minhas amigas, eu tô nesse nível. Eu falei assim, não se coloque, porque muitas vezes você não sabe o que é a real do que se está passando. Então, a comparação é muito descabida até. E as mulheres mentem. Em grupos de mulheres, muitas vezes elas têm vergonha de falar, então a primeira Não são que só mulheres, tá? Mas tudo bem, não vou defender a classe de vocês, tá? Não são só mulheres, mas mente-se, né? Vamos dizer assim, mente-se, principalmente sobre isso. Sobre isso. Eu tive um orgasmo e foi o orgasmo na penetração, junto, no mesmo instante. A outra que está do lado, ela começa a minguar. Total. Ela fala assim, Jura, como é que você conseguiu isso? Aí a outra falou, eu nunca consegui. Como é que você conseguiu? Será que você estimulou o clitóris junto? Ela falou assim, daí vai diminuindo. Quem sabe sim, quem sabe foi. Não sei bem se foi assim ou se não. Aí sim começa um diálogo mais verdadeiro sobre isso, porque traumatiza. A mulher falou que um pessoal casado, um relacionamento de longa duração, então 40 anos, e fala que está fazendo sexo 5 vezes por semana. Quer dizer, traz um trauma na outra. Eu tô errado. Tô errado, tô eu fazendo... não sou normal, que aí vem o conceito de normalidade. E não sou desejada também, né? E é isso. E daí essa mulher sai daquele não sou desejada e não vai ser desejante também. Porque a mulher perde essa vontade. Então, a gente tem que sempre estimular a mulher a ser desejante também. E quando a gente fala de libido, né? Porque por outros fatores da libido também, que seja hormonal, que tenha problemas hormonais, menopausa, puerpério, falta, um monte de disfunções assim, e épocas, também tem a libido da vida, né? A libido, às vezes, ela está só no trabalho, ela está direcionada para outras coisas, para a criança só, para a vida, muitas vezes para o esporte também só, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio muito grande e saber que libido não é só testosterona, né? Fantástica essa sua fala. Libido fantástico, não é fantástico. Fantástico. É isso que eu falo, não adianta. Assim, o que influencia a libido como um todo? Nininha, o que, ao seu ver, influencia a libido de uma pessoa? Não vou falar da mulher só. Vai estar conversando da mulher pelo público que nos escuta, mas o que influencia? Eu acho que é a vontade de viver. É a vontade de estar ali, de permanecer no lugar, de almejar as coisas, de dividir essa sua energia, porque eu acho que a libido é uma energia, é a sua busca, né? Então, essa vontade de você estar ali, de estar presente ali, né? De ter
essa energia dopamínica de buscar as coisas. Eu acho isso muito importante. Eu vou não, também até título de orientação para quem nos escuta, assim, muitas vezes banaliza-se, assim, acha que a libido é hormônio. E Esquece do ambiente que se vive, da relação que está acontecendo, da conexão do casal daquele momento, dos problemas com o filho, dos problemas no é, trabalho. Óbvio que tudo isso tem que ser trabalhado. A testosterona em si tem uma indicação mínima na questão da libido numa certa fase da mulher, e que também não pode ser minimizado a tudo ser testosterona, não é isso? então, e porque muita gente fala assim: "Não, estou zerada". Essa é o que a gente É a moda. estou zerada, né, 1 grama é pouco. Pode até ajudar em algumas Então, situações, mas se o resto não se o resto tiver harmonioso, não tem testosterona não no mundo tem. que Você resolve. pode estar com sérias dificuldades no seu trabalho, que testosterona nenhuma vai adiantar. Você pode estar infeliz, que não está. Você pode estar com outros tipos, ou você pode estar deprimida também. Ou não é aceitar isso, você buscar soluções para isso, e você ter essa vontade de buscar, às vezes, com a sua parceria, é muito importante. E também o parceiro ou parceiro saberem que você está passando por essa situação é muito importante. Porque muitas vezes eu falo assim, por exemplo, na menopausa. Muitas vezes a mulher entra na menopausa, mas o parceiro não sabe por quê, porque ela tem vergonha de falar. Porque existe um preconceito na menopausa gigantesco. Já vão achar que é falta de libido, que acabou. E que muito pelo contrário, se for bem vivenciada, pode ser uma das melhores fases nesse Porque sentido. está numa maturidade muito grande, a intimidade do casal pode ser Não tem medo isso, de engravidar, não tem medo de engravidar, mas existe um preconceito muito sem grande com dúvida. isso. E muitas vezes não fala para o parceiro. Por que que tem esse desconhecimento tão grande dos homens em relação à sexualidade feminina, Aline? Então, eu acho ainda que é porque o desejo feminino, ele não é muito esperado ainda pelo homem ser muito espontâneo, você ter vontade. Então, por exemplo, eu acho que a resposta, eu acho que tudo gira muito em volta da resposta sexual feminina que não é sabida pelos homens. Eu acho que tem um desconhecimento muito grande pela resposta sexual feminina pelos homens. Então, enquanto ele tem uma ereção, tem uma excitação, uma ereção e uma ejaculação, a mulher ela tem um ciclo, ela é muito mais cíclica do que E ele, mais longo. muito mais longo, né? Por exemplo, eu não sei se eu falei até no outro podcast, eu falo para todo mundo, existe agora a gente está se falando muito mais sobre sexo e as meninas jovens, as mulheres jovens, 27, 30 anos, elas estão super, muito mais autônomas nessa relação sobre a sexualidade, de desejo do que quer, do que ela quer ou do que ela não quer. Então, ele pode até fazer uma performance, mas se ele não fizer uma forma de que ela tenha prazer, ela vai comunicar para ele. E o que gerou isso muito nos homens? Uma Insegurança? muito grande. Então, os meninos, eu falo meninos, mas os homens, os jovens, adultos, que eu digo, eles estão indo para umas baladas, eles estão tomando energético com Cialis. Por quê? Para manter a ereção e não manter, na hora do estímulo, né? Na hora que é do estímulo, ter uma ereção e não ficar com medo de não ter. E se ela tiver 2 parceiros, se ele tiver mais de um parceiro na noite, né? Ele já teve uma ereção, mas na hora de um outro estímulo, a latência diminui e ele tem outro. Porque ele tem medo dessa desaprovação agora, dessa autonomia feminina também. Uhum. É, é, Aliás, é complicado. Os jovens também, na questão sexual, eu acho os encontros sexuais nessa nova juventude adulta tá dificílimo também. A gente vê que uma diminuição do sexo também nisso. Porque é, essa autonomia feminina também, ela tá dando autoridade para a menina para saber se aquilo é
consentido ou não naquele momento. Então, se não existe essa educação sexual feminina para os homens, para os meninos, é zero educação sexual para eles. Então, a gente olha muito para as mulheres, mas a gente tem que dar uma educação sexual para os meninos e olhar isso com muito afinco, porque a gente ainda Vai dar um desmatch grande lá a curtíssimo prazo, né? e dá um medo, e, assim, eu não querendo ser machista e longe disso, mas eu tenho filho homem. Então a gente tem que orientar esses jovens adultos sobre consentimentos, sobre respeito, consentimento, porque pode virar para eles um problema muito sério. O não está sendo muito não mesmo. Sim. Então, para virar isso, eu falo para os meninos isso. E as mulheres, quer queira, quer não, tem a nós ginecologistas que, depender da relação de confiança com o seu médico, tem com quem falar. Homem não tem. Não tem. Homem Ele não vai tem, falar porque com não um vai no amigo. urologista da forma que que a mulher vai no ginecologista, né? E as mulheres, por exemplo, elas estão pedindo testagem para eles, né? E para eles fazerem testagem. Porque a própria ginecologista ou o ginecologista dela dá uma série de exames para eles fazerem e por intenção dela. Então, se a menina chega com algum problema, eu falo, não, porque existe ainda uma coisa muito séria que entre homens e no casal novo que começou a namorar, e daí fala assim, não, eu não vou usar mais camisinha porque ele é meu fixo. Ok, ele é seu fixo, mas ele é seu exclusivo? Porque fixo e exclusivo são duas coisas muito diferentes, né? Então, tudo isso a gente tem que falar. E essa testagem está muito correta das meninas quererem. Perfeito, porque também é um outro conceito que a gente tem que quebrar, né? Porque eu acho que, assim, para quem não está habituado, não vou dizer ao tema, porque, na verdade, sobre o tema todo mundo fala ou pensa, não é, né? Aborda de alguma forma, mas pais, vamos pensar, eu sou pai, minha filha está pequena, tem 12 anos, mas o meu filho tem 9, mas os pais vão ter medo que esta educação seja um estímulo, Exato. e o estímulo não esteja vinculado a uma proteção, parece que está empurrando isso para o mundo, e muito pelo contrário, a educação faz com que estas pessoas se previnam de doenças sexualmente transmissíveis, e façam melhores escolhas. Exato. Né? Então, eu acho que a educação sexual faz com que saiba o que pode acontecer, o que vai acontecer, saiba que existe prazer também, né? Não existe só doenças, existe sim o prazer, né? Mas saibam fazer boas escolhas. Melhores escolhas falou várias boas sentenças aqui, Nininha, mas melhores escolhas eu acho que é o produto mais valoroso da educação sexual e conhecimento da sexualidade. E se eu estou preparada para isso agora, ou se eu quero esperar um pouquinho. Quer dizer, eu posso estar preparado com uma parte da minha iniciação, que posso beijar na boca, eu posso ter sensações gostosas, né? Mas não estou ainda preparada para outras coisas. Então, essa escolha é muito importante, eu acho. E conversar sobre isso, no início da vida sexual, é uma vida difícil, porque ainda muitos jovens, é isso que a gente tem que falar muito também, muitos jovens, eles iniciam, assim, vou ficar com essa pessoa numa balada. Só que existe uma conexão muitas vezes. E no dia seguinte, a menina ou o menino ficam esperando um telefonema. Então, a gente tem que sempre falar dessa responsabilidade. A educação sexual também fala de uma responsabilidade afetiva, que não quer dizer comprometimento. Mas tem um cuidar. Tem um respeito. Né? Então, eu fiquei com a menina, assim, estou falando dos jovens mais velhos, eu fiquei com ela e desapareci. Quer dizer, o ligar para saber se foi tudo bem, se está tudo bem, é uma responsabilidade afetiva.
não quer dizer que é um comprometimento. Então, tudo isso a gente tem que colocar junto também para ter melhores escolhas. Você vai escolher um cara que não te deu bola? Então, tudo isso a gente tem que começar a falar muito cedo para as pessoas de boas escolhas. Fantástico. E também nessa linha da educação, né, você comentou que é uma forma inicial de se falar é nomeando, falando o conhecimento, né, do próprio corpo, mas em algumas situações também o desconhecimento ou a não conversa, muitas vezes pode gerar vergonha. Digo vergonha, porque também nessa idealização, nesta comparação, o que se vende é o que é bonito. Aí vai, poxa, meu órgão sexual não é bonito. Quero fazer uma cirurgia porque preciso que fique igual tal coisa. Então, eh, o conhecimento anatômico é tão importante quanto para o prazer, mas também para entender as individualidades de É, cada um, não? e por isso que falar com a sua amiga mesmo, de verdade, a sua mãe, a sua irmã, se você tiver, sua cunhada, quem está no seu meio, falar como que é? Como que é a sua vulva? Ah, eu tive a impressão que agora, quando eu depilei, que agora que eu vi mais, uma é mais caída. Ah, não, então vamos ver que tem um Instagram que tem vulvas que tem anatomia de várias. E daí você vai ver que uma é diferente da outra. Então você vai saber. Tanto é que hoje em dia a gente não fala em mais grandes lábios e pequenos lábios, né? A gente começa a falar lábios internos e lábios externos, porque um é maior que o outro. Pode ser ou pode Uhum. não ser. E aí você vai conhecendo. Então você vai olhando, porque espelhinhos, eu dou espelhinho para todo mundo. Eu tenho um espelhinho que eu dou para todo mundo que eu encontro, eu tenho um espelhinho que eu falo, se olha, dá uma olhadinha em como você é, porque a gente tem vergonha de olhar. Isso não é comum, não foi nos ensinado a olhar. A nossa vulva e vagina foi. A aprovação sempre foi do outro, como Uhum. as comparações. Então, a gente dá essa aprovação para o outro. Né? Então, essa autonomia a gente não tem, a gente tem que começar a ter também. Agora, daí você olha, então uma é diferente da outra, então não tem nada igual. Mas eu também acho, por um outro lado, que você viu, não gostou e você quer mudar, porque você tem um problema, você tem uma dificuldade, às vezes pode te atrapalhar, você tem que pegar uma Aí orientação. funcional, talvez, não Exatamente. estética. Sim, Exato. sem dúvida. Funcional. Por exemplo, quando a gente, na menopausa, muitas vezes, os lasers são Uhum. maravilhosos para isso. Sim. Não para estética, mas para funcionalidade, também O que eu lubrificação. costumo dizer, a estética pode causar frustração até no resultado do que se obtém. Exato. A funcionalidade é muito mais fácil você ficar satisfeito com o resultado É, de uma cirurgia, por exemplo, ou de um laser, por é. exemplo. Então, por que você vai dar aprovação para o outro? Mas foi isso que foi colocado para gente. E você vê nos filmes, na pornografia, só tem vulvas maravilhosas, cor-de-rosas, pequenas. Então, isso é essa comparação que tá. E a gente também compara com aquela saudade que a gente teve lá atrás. Nostalgias. Exato. Então, a gente saber. Então, outro preconceito, o envelhecimento. Então, a gente tem que trabalhar esse envelhecimento de uma forma muito amorosa também e acolhedora. Não é que você vai virar uma velha caquética, não é nada disso. Mas você vai ter que ter conhecimento de como isso vai se dar e qual a forma funcional, que eu adoro isso, que isso vai, durante a sua vida, te trazer prazer também. Perfeito. Se você fosse dar uma dica, vamos dizer, você comentou que dá o espelhinho para todo mundo, para as pessoas se conhecerem. Qual que seria para a mulher o ponto que você gostaria que todas elas conhecessem? Clitóris. Por quê?
porque eu acho que o clitóris, agora a gente está falando muito no clitóris, Você mas trouxe um modelinho aí pra gente. trouxe. Mostra para elas onde É, elas vão porque eu encontrar o acho que clitóris e o que é a muitas pessoas, importância dele. muitas mulheres, elas não usam o clitóris para ter prazer. Esquecem. Olha o espelhinho. É um espelhinho para todo mundo. Eu dou para todo mundo. Esse é o clitóris. Olha só. Então, isso aqui é uma anatomia, impressão 3D, né? Uhum. E ele tá. E é para todo mundo esse Conhecimento. esse link que você Uhum. pode fazer a sua impressão 3D. E esse aqui é o tamanho original. É no tamanho original que tá o link. Então, a gente sempre conhece como isso aqui, única coisa, é essa pontinha, que seria na vulva, essa pontinha aqui. Só que a gente tem um desconhecimento Do que que está por trás. é tudo isso. Então, acho E as que isso... terminações nervosas do clitóris? Exato. A gente agora está falando 10 mil terminações nervosas na glande aqui, sendo que no pênis, apenas 4 mil, numa área maior. Então, eu acho que tem que conhecer o clitóris, tem que ter acesso ao clitóris e saber que ele é muito maior. Então, que o sexo pela penetração também pode ser muito prazeroso, porque nesse primeiro terço aqui, a gente tem muita inervação. Né? Então, não precisa fazer aquele sexo duro de batistaca. Vou te fazer uma pergunta que você já acabou de responder. Onde tem mais inervação na vagina? Nesse primeiro terço aqui. Ou seja, precisa da performance? Então, não precisa da performance, né, de virar, de penetrar. Muita gente, eu não sei, que também outros mitos, o orgasmo cervical que bate. E a gente fala assim, gente, não precisa de nada disso. Gente, Muito pelo contrário, muitas vezes, assim, eu trato muito de endometriose. Muitas vezes a endometriose retrocervical causa mais dor do que prazer nessa situação. Né? Então, eu acho que no primeiro terço, um sexo com muito carinho, com uma penetração, pode ser rasa, mas tá indo aonde que tem que ser. Muita fricção. E o que a gente fala muito, eu não sei, e que eu acho interessante também, tem um filme, uma série, ela é um pouco clichê, né? Mas eu acho que ela fala muito sobre o prazer da mulher também. O filme, a série não é uma série tão bacana, mas Sex Life, não sei se vocês já viram, que tem um alinhamento coital, que a gente fala, né? Que é um sexo de penetração, de mais contato, de mais longo, né? De mais tempo, que eu acho que dá muito prazer para a mulher e muita conexão no casal. Né? Então, apesar de ser uma série cheia de clichês e, enfim... Tem as partes educativas. Não sei se é educativa, mas prazerosas. Né? Eu acho que é muito importante conhecer isso e ter conhecimento de várias séries. Eu vou te passar depois para você passar para todo mundo várias séries da Netflix que são educacionais também. Fantástico. Fantástico, agradeço, porque depois a gente disponibiliza aí para acesso. Ninha, estamos falando, já tem quase 1 hora, só para um último assunto que eu acho que eu vejo que pode ajudar bastante nessa descoberta, ou nesta educação, aí eu acho que o autoconhecimento, de novo, também cabe, que são os brinquedos para estímulos sexuais. Como você vê a utilidade disso para a mulher na descoberta dela própria? Eu acho assim, os brinquedos sexuais, os vibradores, eu acho que nessa primeira descoberta, eu acho que é muito importante, porque muitas vezes as mulheres na manobra masturbatória, assim, muitas delas têm muita aflição e muita vergonha de se tocar a própria mão nela mesma. Isso é também cultural. Quando elas estão com um vibrador, e eu falo assim, um vibrador pequenininho primeiro, né?
que o estímulo é mais rápido, talvez, que a pressão que ela consiga colocar, que não é a própria mão dela, né? Mas você vê que deveria ser a mão para ser no começo, mas ela tem vergonha de ela se tocar mesmo. Ela tem até vergonha de ela entrar em contato com isso. Ela não sabe nem como ela deita, se ela põe uma música, se ela não põe uma música, se tem alguém, ela se vê já suja fazendo isso, né? Então eu acho que agora que a gente está falando muito mais de vibradores, muito mais de autoconhecimento e muito mais de sensorialidade e de ter acesso às sensações, usar o sex toy pode trazer esse primeiro orgasmo que muitas vezes não teve ainda, né? E levar isso para a relação também. Eu acho que levar o sex toy, um acessório para o relacionamento, claro que não é toda vez, mas para modificar, para estimular, para ver uma nova sensação, isso eu acho que é bem bacana, porque por exemplo, um bullet que é pequenininho, ele vai entrar na relação, primeiramente, não como um vibrador, mas sim como um instrumento de você descobrir novos pontos erógenos no corpo, fora os genitais. Então, muita gente tem prazer em axilas, pescoço, os mamilos. Às vezes, muitas vezes, nem é estimulado, tanto masculino quanto feminino, né? Atrás da perna também, joelhos. Então, todas essas dobrinhas podem ser também pontos erógenos que vai ser um estímulo, né? Então, se a pessoa está ali naquele momento que aquele estímulo espontâneo não for, quem sabe se usar um pouquinho desse, não vai ativar um renascimento de um prazer já escondido que não tem mais, né? E também modifica um pouco a relação. E como lidar com a insegurança masculina, com essa entrada na relação? Primeiro, mostrar que não é competição, que não é humano, não é conexão, ele não vai fazer nada, né? Ele vai estar ali só para agregar. Então, eu falo, traz um bullet, coloca o seu parceiro do lado, começa nada, sem nenhum sentido nos genitais, nas costas. É gostosinho, faz isso. E pode ser um gel também. Então, quando a gente fala de acessórios eróticos, acessórios, a gente fala de géis que vibram, que esquentam, gostosos, também para facilitar uma penetração mais difícil, numa época mais difícil. A gente fala desses bullets, a gente fala de instrumentos para masturbação só também, né? Então, isso tem que ter comunicação. Volta para a primeira fala da noite, que foi comunicação. E também você não vai levar um brinquedo que seja fálico, né? Porque isso, na verdade, não vai nos trazer prazer. Vai colocar você numa situação complicada ali. Principalmente quando não tem prazer, quando não tem comunicação, né? É a mesma coisa que eu falo das fantasias, né? Você ter uma fantasia, eu acho isso muito importante. As fantasias eróticas, você ter uma fantasia, não tem problema nenhum. Então, mas eu acho muito importante o parceiro acolher a sua fantasia. E eu acho que fantasias, chamam-se fantasias justamente porque são fantasias. Você não precisa realizar uma fantasia, porque deixa de ser uma fantasia. Então, você comunicar, nossa, eu tenho muita vontade dessa tal fantasia. E seu parceiro ou parceira fala assim, ai, que absurdo. Bom, comunicação já foi, acabou. Então, acolhe. Como? Por que você tem vontade disso? Vocês começam uma comunicação muito interativa que vocês já estão ali fantasiando os dois juntos. Perfeito. Uma última pergunta, que eu acho que não sei se é um dilema. Foi-se falado do desejo espontâneo e o desejo responsivo. O conhecimento vem um pouco com a maturidade. De saber o que quer, os limites, o que vai, o que topa, o que não topa.
A intimidade facilita a comunicação se o diálogo foi treinado e exercido. Mas o tempo também que se adquire a intimidade, a facilidade do diálogo, também vai contra o desejo espontâneo. Exato. Como equalizar ou eh, harmonizar esse desejo espontâneo com responsivo com o tempo? Com o tempo. Eu acho que existe o que a gente fala muito da memória erótica ou a memória dopaminêmica. Se você, se no começo da sua parceria, né, já existia uma química, porque a gente está numa parceria, a gente está no casamento por diversas razões. Nem sempre é a sexual. Uhum. E eu acho que tranquilo, cada um tá como, às vezes é muito amor, às vezes é carinho, às vezes é parceria, um monte de coisas. Mas se lá no começo você tinha essa conexão grande, essa memória, você vai ter que sempre trazer com você essa memória. Então, quando acaba, a gente sempre fala que depois de 2 anos, todo aquele desejo espontâneo, aquela vontade de você transar debaixo da cama, em cima da cama, no banheiro, tudo, nunca se transa tanto quanto os 2 primeiros anos. Diminui com o tempo. Mas se você mantém essa memória erótica daquilo que te dava prazer, daquela pessoa que te dava prazer, eu acho que você consegue sim, durante esse relacionamento longo, conseguir manter com lembranças e comunicação. Lembra quando a gente fazia isso? Vamos continuar fazendo? Beijar na boca, por exemplo. A gente deixa de beijar na boca conforme o tempo vai passando. É uma coisa que é uma conexão muito grande. Tem que falar. E eu acho que o sexo da rotina, que a gente fala que todo mundo vai, imagina a rotina. Não. O sexo marcado é um sexo responsivo. Então, você ter isso durante a sua vida inteira, ter esse compromisso com isso, mas você tem que se disponibilizar para isso. Se você não disponibiliza para isso, você se fecha, você não vai ter isso. Então, isso tanto homens como mulheres. Os homens também. Sim, sem dúvida. O desejo espontâneo, quer dizer, se a mulher depois passar pelada, às vezes você não vai ter uma ereção. Primeiro, passou na hora errada. Você está assistindo um jogo de futebol, por exemplo. Hora errada. Né? Uhum. Então, tem muita coisa. Então, você tem que se disponibilizar para isso. Você tem que dar essa permissão para você mesmo de você sempre estar querendo isso. Isso é bom, isso é importante para você, porque tem gente que não é importante o sexo. Então, e daí você consegue ter um relacionamento longo sem o sexo. Aí, sim, aí vem aquela outra questão. Os dois conseguem isso? Sim ou não? Daí, essa é uma outra comunicação que tem que ser feita. Mas eu acho que buscar essa memória erótica e continuar a marcar esses encontros é muito importante. E comunicar sempre. Nininha, como que é a vivência da sexualidade? Qual que é a diferença e o que pode se aprender, né, nessas diferenças da relação hetero e homoafetivas? Eu acho que há uma liberdade muito... Eu acho que, primeiro, a gente tem que ter um respeito muito grande, né? Porque a heterossexualidade, a gente tem um desejo por pessoas de um sexo diferente. E a relação homoafetiva, você tem um desejo pela pessoa do mesmo sexo seu. E existem clichês muito grandes, existem estereótipos muito grandes do que é uma relação homoafetiva também, e como é um prazer dessa relação homoafetiva. Quando você pensa em mulheres lésbicas, você sempre vai perguntar: quem é o homem da relação? Quem é o macho da relação? E o contrário, se for homoafetivo masculino, quem é a mulherzinha? Né? Então, primeiro que a gente tem que quebrar esse estereótipo, porque ali é uma relação de desejo, de amor, de tudo isso.
outra coisa, eles estão mais livres para terem prazeres, né? Eu acho que a gente fica muito preso, por exemplo, no sexo lésbico, a falar quem vai ser penetrada. Muitas vezes nem tem, né? Então, na maioria das vezes a gente vê, que eu tenho conhecimento, que a gente conversa, que não tem esse desejo também, né? E no masculino também, né? E você vê nos aplicativos de encontros gays, você já até vê se a pessoa quer se colocar como ativo passivo, na bio deles, eles já colocam, sei lá, Paulão, 15 centímetros, você põe uma setinha para cima, ou você põe uma setinha para baixo. Aí ele já está comunicando, né? Agora, mas você não vai olhar para a pessoa e falar assim, ele vai ser penetrado. Não, porque pode não ter penetração. Pode ter um prazer gigantesco em outros tipos de prazeres de sexo. Por isso que a gente tem que ampliar muito o sexo como não penetrativo, só penetrativo. A gente tem que ampliar muita coisa, tanto no masculino como no feminino. E o quanto isso pode ajudar aquelas mulheres que tiveram algum trauma, por qualquer motivo, têm vaginismo, por exemplo? Então, muito. E outra coisa, quantas mulheres, por exemplo, chegam no ginecologista, que você pode falar isso, e que você trabalha com a sexualidade, mas muitos não trabalham, e você tem relação, como é a sua relação sexual? Como você se resolve? Então, eu acho que eles entram num constrangimento muito grande. Uhum. E eu acho que a gente tem que ser mais afetivo, a gente tem que acolher muito mais isso. Empático, né? Mais empático, exatamente. Total. Né? E isso é educação também. Isso é conversar sobre isso. Então, a gente não está falando assim, mais ou menos. Ele é gay, mas eu gosto dele. Já parece que diminui, já né? diminui, já acabou. Né? Essa fala não procede mais atualmente. Total. Né? Então, eu acho que o respeito é muito grande e a gente saber que tem um repertório muito grande dentro da atividade sexual também. E com respeito também. Sim. Porque E o que se pode aprender não é fazer. Né? Aprender com conhecimento, com falar do que funciona para essa relação homoafetiva, que pode ser transferido para uma relação heteroafetiva e... Por exemplo, o gap do orgasmo. Né? O gap do orgasmo, a gente fala que em relações que o homem heterossexual, e a mulher heterossexual, existe um gap do orgasmo. Enquanto mulheres têm muito menos orgasmo numa relação, em números de relações, do que em homens. Por quê? Porque a falta ainda de conhecimento da resposta sexual e da anatomia feminina. Enquanto em mulheres lésbicas, esse gap diminui muito. Então, a gente aprende muito com isso, né? Que elas comunicam muito mais, elas se conhecem muito mais. E isso a gente tem que passar para a heterossexualidade. Sim, sem dúvida. Né? Sem dúvida. E vai ser no bar, vai ser no restaurante, vai ser com amiga, entre homens e mulheres, né? Sem não ter um constrangimento. Sem constranger. É isso que a gente faz. A gente tem que acolher muito e parar de julgar muito. Sim, julgamento, a chance de a gente errar é gigantesca. Né? Nininha, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo seu conhecimento, muito obrigado pelo seu compartilhamento. E eu te faço uma pergunta, se esse povo todo aqui que escutou quer conhecer mais a Nininha, poxa, eu preciso usufruir dessa especialização toda, eu quero aprender, preciso me educar, como que te acha? Olha, no Instagram, né, eu tenho um Instagram que chama lediable.lediable. Lediable. Lediable é uma carta do tarô que quer dizer renascimento, reconhecimento. Parece feio, mas não, é muito pelo contrário.
né? E é bem bacana. Então é lediable.lediable. E lá eu falo um monte de coisas e pode me chamar no direct que eu respondo todo mundo. Muito orgânico. Muito, 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 Eu que muito obrigado. agradeço. Obrigado pela oportunidade de estar aqui Ah, eu que conosco hoje. agradeço muito.